Bem-vindos, ouvintes, a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar pela obra-prima distópica de George Orwell, 1984. Imagine o mundo, onde o Big Brother te observa o tempo todo, onde o partido controla cada passo que você dá, cada palavra que você fala, até mesmo os seus pensamentos. É nesse mundo assustadoramente familiar que vamos entrar. E o mais impressionante é como Orwell, lá em 1949, conseguiu capturar a essência de regimes totalitários, de uma forma tão atemporal. As questões que ele levanta em 1984, como a vigilância constante, o controle da informação e a manipulação da linguagem, continuam absurdamente relevantes nos dias de hoje. Exatamente. E para a gente mergulhar de cabeça nessa viagem, vamos acompanhar a história através dos olhos de Winston, nosso protagonista. Ele nos guia por esse labirinto opressivo que é a Oceania, registrando suas reflexões e questionamentos em seu diário secreto. Aliás, logo de cara a gente se depara com um dos elementos mais icônicos da obra, a teletela. Imaginem só. Uma televisão que transmite propaganda incessante do partido. E, ao mesmo tempo, te observa sem parar. É de arrepiar. De arrepiar. Essa vigilância constante é um dos pilares do regime totalitário. O medo se torna uma ferramenta poderosa de controle, sufocando qualquer tentativa de rebelião. É como se o partido estivesse sussurrando no seu ouvido o tempo todo. Nós estamos de olho em E você. por falar em controle, não podemos esquecer da manipulação da linguagem, né? A criação da nova língua pelo partido é um dos aspectos mais perturbadores do livro. Eles literalmente moldam a forma como as pessoas pensam, eliminando palavras e distorcendo os significados. É como se quisessem estreitar o pensamento, a ponto de não sobrar espaço para questionamento. É aí que entra o conceito assustador do pensar. Essa capacidade de aceitar duas ideias contraditórias ao mesmo tempo, sem questionar a lógica. É como se a verdade se tornasse irrelevante, diante da narrativa imposta pelo partido. Pensem só. Você é obrigado a acreditar que guerra é paz, que liberdade é escravidão, que ignorância é força, é de dar um nó na cabeça. E é nesse contexto absurdo que a gente conhece o trabalho de Winston. Ele reescreve a história no Ministério da Verdade, moldando o passado para se adequar à agenda do partido. O que me fascina nesse ponto é a perversidade da lógica. Ao controlar o passado, o partido controla o presente e, consequentemente, o futuro. A história se torna uma arma, moldada para justificar qualquer ação, qualquer atrocidade. É como se a verdade fosse um conceito fluido, manipulável a bel prazer do poder. E o pior é que a sociedade de Oceania parece ter se adaptado a essa distorção da realidade, as execuções públicas, o 2 minutos de ódio, o culto à figura do grande irmão, tudo isso é encarado com assustadora normalidade. O 2 minutos de ódio é um exemplo perfeito da manipulação das emoções. Um ritual coletivo, onde a população é incitada a liberar toda a sua raiva e frustração. Contra Emmanuel Goldstein, o inimigo fabricado pelo partido. É como se criassem uma válvula de escape para as tensões, direcionando-as para um alvo externo e desviando a atenção dos problemas reais. É uma forma de controle social incrivelmente eficaz. E não para por aí. O partido controla até os relacionamentos, incentivando casamentos sem amor e reprimindo qualquer forma de expressão sexual. O sexo é visto apenas como um ato reprodutivo, a serviço do Estado. É mais uma forma de controle, dessa vez sobre o corpo e o prazer. Ao reprimir a sexualidade, o partido isola os indivíduos, enfraquecendo os laços afetivos e tornando-os mais dependentes do sistema. É como se quisessem sufocar qualquer forma de conexão genuína entre as pessoas, deixando-as à mercê do grande irmão. E é nesse cenário de opressão total. What? E Winston se rebela. Ele começa a escrever um diário, um ato proibido, que representa um grito silencioso por liberdade de expressão. É nesse momento que ele conhece Júlia, uma jovem que, por trás de uma fachada de conformismo, compartilha da mesma versão ao partido. O relacionamento de Winston e Julia é fascinante, é um ato de desafio. Uma busca por prazer e conexão humana, em meio àquele mar de controle e repressão. Eles representam a chama da individualidade, que se recusa a ser apagada pela máquina do partido. É como se, por um instante, a gente pudesse respirar aliviado junto com eles. Seus encontros clandestinos na clareira da floresta, na torre da igreja, no quarto alugado acima da loja do Sr. Shenton, são momentos de liberdade roubados do sistema, onde a individualidade e o amor tentam florescer. Desses espaços, por mais precários que sejam, representam a busca por uma realidade alternativa, fora no alcance do grande irmão. São bolsões de resistência, onde a humanidade tenta sobreviver em meio à opressão. Como se duvidar de ti, por um breve momento. A gente pudesse acreditar que a esperança ainda existe, mas essa esperança, infelizmente, se mostra frágil. O quarto alugado, que parecia um refúgio seguro, era, na verdade, uma armadilha. O Suchan, então, com sua aula de gentileza, se revela um membro da Polícia do Pensamento. É um golpe duro, que nos lembra como a vigilância do partido é onipresente, infiltrando-se até nos cantos mais inesperados da sociedade. É tipo a articulação, aquele quarto que simbolizava a resistência, a busca por um espaço de liberdade, se transforma num símbolo da opressão. E a partir daí, essa é para ficar a separação. Do lado da esquerda, a fileira, os pelas de Zorru, a gente reagir bastante distante. E no ver da talha de intenção do Upside, só vamos olhar para dentro, como é, rapaz. Mas ele não como passa para pagar minha palavra de necessidade. O Ministério do Amor é a representação física da tortura e da lavagem cerebral.
é onde o partido busca moldar a mente dos dissidentes, forçando-os a se conformarem à ideologia dominante. É aterrorizante pensar que a dor, o medo e a humilhação são usados como ferramentas para aniquilar a identidade do indivíduo. Acompanhar a jornada de Winston no Ministério do Mal é angustiante. Ele é submetido a choques elétricos, espancamentos, privação de sono e comida. O objetivo é claro: quebrar sua vontade, fazê-lo amar o grande irmão. É a desumanização em sua forma mais brutal. E o mais perturbador é que essa tortura não se limita ao físico. O partido também ataca a mente, a memória, a capacidade de pensar criticamente. Winston é forçado a confessar crimes que não cometeu, a negar a própria realidade. É como se o partido quisesse reescrever a história da sua vida, transformando num fantoche obediente. E aí entra a figura de O'Brien, um membro do partido interno, que a princípio Winston acreditava ser um aliado. É um golpe de mestre de Orwell. Mostrar como a manipulação e a traição podem vir de onde menos esperamos. O'Brien é um personagem fascinante. Ele representa a face intelectual do poder totalitário. Ele não é um bruto ignorante, mas um homem culto, inteligente, que usa sua inteligência para torturar e doutrinar. É a perversão do intelecto a serviço da tirania. E O'Brien que apresenta Winston. O livro de Emmanuel Goldstein, Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. Que supostamente expõe os mecanismos de controle do partido. Eu lembro que quando eu li essa parte, super curioso para saber o que estava escrito naquele livro. Era como se finalmente a gente pudesse ter acesso à verdade por trás da cortina de fumaça. É uma sacada genial de Orwell. Criar essa expectativa em torno do livro, mas logo a gente descobre que o livro também é uma ferramenta de manipulação. É usado para atrair os dissidentes, para identificá-los e finalmente esmagá-los. Que é como se o partido controlasse todos os lados do tabuleiro. E conteúdo do livro. Apesar de ser usado para fins perversos, vamos lá um vislumbre da estrutura de poder em Oceania. Goldstein descreve o mundo dividido em 3 superestados: Oceania, Eurásia e Lestásia, em constante guerra entre si. E essa guerra, como o próprio Goldstein sugere, é uma farsa. É orquestrada pelo partido para manter a população em estado de medo e submissão. A guerra justifica a repressão, racionamento, a vigilância constante. É o inimigo externo que une a nação contra o inimigo comum, impedindo que as pessoas questionem o poder interno. É brilhante como Orwell usa a guerra como metáfora para o controle social. É como se a gente pudesse traçar paralelos com o nosso próprio mundo, onde o medo é constantemente usado para manipular a opinião pública, para justificar medidas autoritárias, para silenciar a dissidência. Exato. E o livro também descreve a estrutura social de Oceania, dividida em 3 classes: o partido interno, a elite que controla tudo, o partido externo, a classe média que serve ao partido, e os proles, a massa trabalhadora, que vive em condições precárias. Os proles, aliás, são um grupo interessante, eles são a maioria da população, mas vivem em um estado de ignorância e alienação. O partido não se preocupa em doutriná-los, pois os considera inferiores, incapazes de se rebelar. E é aí que reside a ironia. Winston enxerga nos proles a única esperança de mudança. Eles ainda preservam uma certa humanidade, uma capacidade de amar, de se divertir, de se conectar uns com os outros. É como se a chama da liberdade ainda estivesse acesa neles, esperando o momento certo para se espalhar. Mas essa esperança se concretiza. O livro de Goldstein, apesar de revelar as engrenagens do sistema, também argumenta que o poder do partido é absoluto e perpétuo, que o sistema totalitário de Oceania é invencível, pois controla não apenas as ações, mas também os pensamentos e as emoções da população. É uma visão pessimista, sem dúvida. Mas é importante lembrar que 1974 é um alerta, não uma profecia. Orwell nos mostra os perigos do totalitarismo, mas também nos convida a resistir, a lutar por um mundo melhor. E essa luta, em 1984, se manifesta de diferentes formas. Temos a resistência individual de Winston e Julia, que buscam brechas de liberdade no dia a dia, desafiando as regras do partido através do amor, do sexo, do prazer. É uma forma de resistência importante, que nos mostra que a chama da individualidade, por mais tênue que seja, pode se manter acesa mesmo nos momentos mais sombrios. E essa resistência individual contrasta com a figura de Goldstein, que apresenta a resistência organizada, ideológica, que busca desmantelar o sistema como um todo. E aí fica a pergunta: qual dessas formas de resistência é mais eficaz? É possível derrubar um regime totalitário, tão onipresente e controlador? Ou a única saída é buscar pequenas brechas de liberdade, pequenos momentos de felicidade em meio à opressão? É uma questão complexa, que Orwell nos deixa para refletir. E essa ambiguidade é um dos elementos que torna 1984 uma obra tão poderosa. E a partir daí, a gente chega no ponto crucial da história. Winston e Julia são descobertos. O quarto alugado, que era um símbolo de esperança, se transforma em um palco de horror, a traição do Sr. Charrington. A invasão da polícia do pensamento. É como se o mundo desabasse sobre eles. E é nesse momento de desespero que a gente se depara com a figura do Quarto 101. Winston, já fragilizado pela tortura, é levado para esse lugar misterioso, onde o partido guarda o medo mais profundo de cada indivíduo. É aterrorizante pensar que o partido conhece nossas fraquezas, nossos segredos mais obscuros, e usa isso para nos controlar. O 401 representa o ápice da tortura psicológica.
É a quebra definitiva da alma humana. E no caso de Winston, esse medo se materializa na forma de ratos, sua fobia mais profunda. O Brian ameaça usar uma máscara com ratos famintos para devorar seu rosto. E diante do horror iminente, Winston trata Julia implora que O'Brien a torture no seu lugar. É a demonstração da capacidade do partido de destruir não apenas o corpo, mas também a alma. É a aniquilação do amor, da lealdade, da dignidade humana. É de partir o coração. E o pior é que essa traição não é apenas um ato de covardia. É a consequência da tortura, da lavagem cerebral, da completa desumanização a que Winston foi submetido. E a partir daí, a gente acompanha a derrocada final de Winston, ele libertado do Ministério do Amor. Mas não é mais o mesmo. Ele se torna uma casca vazia, um autômato que repete os slogans do partido, que ama o grande irmão. E o encontro final com Julia é a prova definitiva da sua transformação. Eles se cruzam na rua, mas não sentem mais nada um pelo outro. O amor, a paixão, a compaixão foram extirpados de seus corações. Eles se tornaram estranhos, zumbis obedientes ao regime. É uma cena devastadora. A gente percebe que o partido venceu. A chama da rebelião foi completamente apagada. Winston e Julia se tornaram mais 2 tijolos no muro da opressão. E a última cena do livro, que nos mostra o Winston sentado no café Chestnut Tree, bebendo gin e absorvendo propaganda do partido, é a concretização da vitória do sistema totalitário. Ele está completamente conformado e que é integrado à massa obediente. É uma imagem perturbadora, que nos deixa com um nó na garganta. Mas ao mesmo tempo, é um alerta poderoso. Orwell nos mostra o que pode acontecer quando a liberdade é sufocada, quando o pensamento crítico é silenciado, quando a individualidade é aniquilada. Uma imagem que fica na mente, né? O Winston antes, um rebelde em busca da verdade, agora completamente submisso ao grande irmão. É como se a individualidade dele tivesse sido apagada, substituída por uma cópia perfeita do cidadão ideal de Oceania. Essa transformação, por mais assustador que seja, é a concretização do projeto do partido. Eles não querem apenas controlar as ações, mas também os pensamentos, as emoções, a própria essência do ser humano. É a dominação total, que transforma indivíduos em peças de uma engrenagem impessoal. O que me deixa inquieta é pensar que essa vitória do partido, essa aniquilação da individualidade, não acontece apenas através da violência bruta. A manipulação da linguagem, o controle da informação, a distorção da história, tudo isso contribui para a criação de uma realidade artificial, onde a verdade se torna irrelevante. Exatamente. E o mais perturbador é que em 1984 a gente vê como essa manipulação se torna cada vez mais sutil, mais insidiosa. O partido não precisa mais recorrer à força bruta o tempo todo. Ele molda a mente das pessoas de forma que elas aceitem a opressão como algo natural, inevitável. É como se o partido tivesse criado uma prisão mental, onde as grades são invisíveis, mas intransponíveis. E a gente, como leitores, eu fico se perguntando, será que existe alguma esperança nesse cenário? Será que é possível resistir a um sistema tão onipresente, tão controlador? É uma pergunta que ecoa em cada página de 1984. E a resposta, infelizmente, não é simples. A gente vê a resistência de Winston e Julia sendo esmagada, a esperança se transformando em pó. Mas, ao mesmo tempo, a obra de Orwell nos deixa com uma pulga atrás da orelha. É verdade. A gente termina o livro com um gosto amargo na boca, mas também com a sensação de que a história não está completamente terminada. A chama da rebelião pode ter sido apagada em Winston. Mas será que ela realmente se extinguiu por completo? É essa a grande questão que Orwell nos deixa para ponderar. Será que a humanidade, mesmo diante da opressão mais brutal, ainda guarda em si a semente da resistência? Será que a busca pela verdade, por liberdade, por dignidade, pode ser completamente extinta? E essa pergunta, na minha opinião, é o que torna 1984 uma obra tão relevante nos dias de hoje. A gente vive um mundo onde a vigilância, o controle da informação, a manipulação da linguagem estão cada vez mais presentes. Como se a distopia imaginada por Orwell estivesse se aproximando da nossa realidade. Exato. E por isso é tão importante revisitar 1984, refletir sobre os temas que a obra aborda e se perguntar o que podemos fazer para evitar que a distopia se torne realidade. Como podemos defender a liberdade, a verdade, a individualidade diante das forças que tentam nos controlar. Essa é a grande lição que Orwell nos deixa. 1984 não é apenas um retrato de um futuro distópico, mas um chamado à ação. Um convite para que a gente se engaje na luta contra a opressão. Em todas as suas formas. E essa luta, como a gente viu em 1984, pode se manifestar de diversas maneiras. Através da arte, da educação, do ativismo, do simples ato de questionar, de se recusar a aceitar a narrativa imposta pelo poder. Cada ato de resistência, por menor que seja, é uma faísca de esperança no mundo que se encaminha para a escuridão. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em 1984. Espero que essa jornada tenha sido tão instigante para vocês quanto foi para mim. E que a obra de Orwell nos inspire a sermos mais críticos,
mais engajados, mais vigilantes na defesa da liberdade e da dignidade humana. Lembrem-se, o futuro não está escrito, a distopia não é inevitável, a luta pela liberdade continua, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. E com essa mensagem poderosa, encerramos o nosso mergulho profundo em 1984 de George Orwell. Fica o convite para que vocês continuem refletindo sobre os temas que a obra aborda, e quem sabe se inspirem para escrever um próximo capítulo da nossa história. Até a próxima!